Então, estamos aqui, né, novamente representando o Instituto Educacional Paiva. Eu sou Vanessa Paiva. Eu sou Alan Paiva e que honra, né, estarmos de volta. Novo ano, um novo ciclo. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E eu tô feliz porque nós estamos aqui, né, iniciando agora. Estaremos semanalmente os dois fazendo entrevistas, trazendo informações para vocês, né, sobre todo esse trabalho, como é que isso pode beneficiar a sua vida. E diante disso, Alan, eu quero começar, né, trazendo um questionamento: por que brigamos? Por que brigamos? Vamos começar aí trazendo a história do Instituto, por que estamos aqui? Sim. O que nos faz estar aqui hoje, nós dois, e a partir de agora trazendo de volta, né, o nosso programa para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que foi um conteúdo que a gente pagou caro para recebê-lo. Sim. Vamos trazer um pouco da história. O conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento ele é libertador, né, Vanessa? Conhecimento, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho tanto dinheiro, certo? E o conhecimento? Porque o conhecimento ele liberta, ele transforma, ele traz vida, a consciência, né? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa história do Instituto, e vai ser um papo bem legal, tenho certeza que você vai gostar. E por que as pessoas brigam? Por que tem tanta confusão, né? O ponto-chave do Instituto Educacional Paiva é o desenvolvimento da inteligência relacional. Sim, nós cuidamos da inteligência emocional, nós olhamos para as demais inteligências, mas o ponto-chave que a gente quer chamar a sua atenção é para a inteligência relacional. São os relacionamentos. A importância de você entender a unidade, né? Que o próprio Deus trouxe isso. A unidade, a trindade é um só. Então, a união de todos, a comum unidade. Por isso que o IEP tem uma comunidade, né, Alan? Sim. E se você perceber que desde o princípio, né, Deus ele vinha na viração do dia encontrar Adão, né? Então o maior desejo de Deus, Vanessa, é um relacionamento. Ter intimidade. A gente vê isso desde a Bíblia, né? Porque aqui nós temos ouvintes, a gente não está falando de religião. Claro. Né? Nós temos aqui budistas, nós temos aqui pessoas espíritas, nós temos uma variedade, né, de crenças, de religiões. E o ponto-chave que a gente tem como base, né, um dos livros que a gente mais gosta de trabalhar é a Bíblia, né? Nós entendemos todas as suas metáforas, todas as suas alegorias, todo o seu simbolismo, nós trazemos olhando pelo aspecto da ciência, pelo aspecto da história. Então vocês vão ver a gente falando muito da Bíblia, mas deixando claro que aqui não há uma religião. Aqui há um ambiente onde você tem liberdade para você pensar, para você refletir, para você aprender e para você colocar em prática princípios que verdadeiramente transformam vidas, né, Alan? Até porque essa questão de religiosidade, ela afasta o homem do seu propósito. Do seu relacionamento. Do seu relacionamento. Sim. E aqui a gente tem uma base, a gente tem a Bíblia e a gente sabe que a Bíblia ela vai trazer justamente os princípios para que você possa viver melhor, para que você possa trazer a melhora para a vida da sua família, da vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Ou seja, o Instituto, ele traz essa visão de princípios. E você vai ver o quanto esses princípios farão a diferença na sua vida. E que a gente encontra também, né? Outras religiões também possuem princípios que são os mesmos, né? Que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas assim, a história do Instituto, ela se mistura muito, né, com a nossa história como casal e se mistura com a minha própria história, que sou a fundadora do Instituto. Então o Instituto ele se inicia por causa da minha própria história, né, de alguém que buscava entender os relacionamentos. Até porque eu nasci num ambiente onde existia violência doméstica, numa época em que não existia nenhuma lei, né, voltada para essas questões. Então, muita gente vivenciava isso e não existia nenhuma proteção para isso.
E a minha infância, né, o início da minha adolescência foi assim, até que o meu pai veio a óbito. Mas até aí muitas coisas aconteceram, polícia foi envolvida, internamento compulsório, sabe, em hospital psiquiátrico. Tantas coisas aconteceram, né? Nós participamos do Al-Anon, que é um grupo vinculado aos alcoólatras anônimos, porque meu pai era dependente químico. E a gente percebe isso nas famílias, né? Toda a questão da dependência química, questões financeiras, problemas emocionais, são tantos motivos que geram conflitos familiares. E por causa disso, o desejo de entender melhor o comportamento humano me levou para todos os estudos que eu fiz, né? Eu vou dizer que eu sou uma estudante. Essa é a minha profissão. Uma pesquisadora, uma cientista. E todos os demais cursos que eu fiz na vida foi sempre buscando compreender o comportamento e a importância dos relacionamentos para a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sou casado com Vanessa, ela vai fazer 11 anos. E olha, é uma busca incessante, porque ela queria entender os comportamentos. Sim. Ela por várias vezes, pelas madrugadas, quantas madrugadas eu levantava, Vanessa, vem dormir. Ela, não, Alan, eu tenho que entender, Estudando. Eu tenho que ajudar as pessoas, né? A gente aqui no Instituto, a gente se coloca ao serviço. Isso. Né? A gente cuida das pessoas. Perfeito. E por muitas vezes, até hoje mesmo, por muitas vezes Vanessa, vai dormir. Ela, não, eu quero entender, eu quero compreender, né? Eu quero que as pessoas possam entender o que elas estão passando. Que muitas vezes é um estado de inconsciência. A pessoa está sendo... A maioria das vezes. Ele está a serviço de um sistema, sim, né, de sistema familiar, daquelas maldições, né, Vanessa, que isso, até a própria Bíblia fala até a 5ª geração. Então a Vanessa, ela é uma pessoa, eu diria, completa, né, para tratar justamente desse assunto de relacionamento. Sim. E pode falar. Eu sinto, Alan, e tenho certeza, convicção absoluta, que eu nasci para isso. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Sabe, levar para as pessoas este caminho, apontar o caminho e todos os métodos que eu encontrei para que elas possam seguir o passo a passo e encontrar os seus próprios propósitos de vida. Porque isso vai levar as pessoas para o lugar delas. Isso vai fazer com que elas entendam para que elas nasceram. Porque as pessoas passam a vida, Alan, sendo levadas, né? O dia a dia, o cotidiano. Acabam às vezes se entorpecendo ou se distraindo mesmo e deixam de viver o propósito pelo qual nasceram. Isso vai explicar o que está acontecendo no mundo. Pessoas tomando remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, Não. Né? Pessoas se divorciando, crianças alienadas, um sem número de problemas mentais mesmo, diagnósticos de doenças mentais, porque as pessoas se entupindo de remédio com problema no fígado, muito câncer, né? Pessoas tendo infarto, morrendo de AVC. Por quê? Porque estão nervosas, porque não sabem lidar com suas emoções, vivem numa rigidez muito grande, musculatura enrijecida. Tudo isso é consequência da falta de inteligência emocional e de inteligência relacional, porque uma das coisas que a gente diz é o seguinte: os seus relacionamentos vão definir o seu destino. Sim, e se você perceber, você vai entender o seguinte: Deus ele já arquitetou o plano, a sua vida, né? Eu creio que quando Deus ele nos fez, ele já construiu a história. Mas o que é que faz o homem hoje não estar vivendo o seu propósito? Eu vejo a humanidade, Vanessa, como um peixe fora d'água. As pessoas se debatendo. Sim. Aí vem os vícios. Aí vem o vício da bebida. Aí vem o vício da droga. Aí vem o vício da comida. Tem pessoas que são viciadas em comida. Sim. Tem pessoas que são viciadas em sexo. Em jogos. Né? Em jogos. Ou seja, é aquele filmes, vazio. Em séries, novelas. É aquele vazio. Ele está buscando o pai, mas ele não sabe onde é que está o pai. Ele está tão cego, ele está tão... É um nevoeiro que está nos seus olhos, que ele vai buscar em todos os lugares, mas não encontra. E aqui no IEP, a gente tem as ferramentas para que você encontre. Porque o homem,
tem uma frase que ela é bem interessante, que diz assim: a felicidade do homem, o homem tem duas felicidades. Primeiro, o nascimento. Segundo, quando ele encontra o propósito de vida. Sim. Porque se nós nascemos e estamos aqui nesse plano, nós temos algo a fazer. E esse é o sentido da vida, Alan. E aí, então, foi criado o Instituto Educacional Paiva, que leva o nome Paiva justamente porque a primeira profissão que eu me dediquei foi o direito, né, a advocacia. Me especializei nas questões de direito de família, depois direito criminal para cuidar dos conflitos e crimes familiares, por último direito digital, para entender também como é que tudo isso funciona dentro da internet e das redes sociais. Mas o ponto-chave é que na época eu estudei na USP, iniciei os meus estudos na USP, fiz parte da Universidade de São Paulo, né, de um grupo de mulheres que lutavam pelos direitos das mulheres, pelos direitos das vítimas de violência doméstica, tanto mulheres como crianças, adolescentes e idosos. E aí eu fiz parte dessa militância com a criação, inclusive, da Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. Nessa época, eu estava utilizando o Instituto como um estudo, né, uma pesquisa, sempre buscando que elementos poderiam auxiliar para harmonizar essas famílias. E aí foi da criação, promulgação da Lei Maria da Penha e a implantação, onde eu trabalhei junto do governo do estado de Pernambuco, na época era Eduardo Campos, o governador, e tanto na implantação, no fortalecimento da rede, na capacitação. Então a gente poderia dizer que você também foi uma das criadoras da Lei Maria da Penha. Sim, com certeza. Né, as idas e vindas para Brasília, nós fazíamos fóruns, grupos para poder discutir os artigos que seriam colocados, né? Mas quando o Instituto ficou parado e eu assumi cargos de confiança dentro do governo, em Sim. Pernambuco. E um desses cargos foi de secretária municipal da mulher e de presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, no município de Cupira, Pernambuco. Sim. E nesse período eu fiquei bastante frustrada. Por quê? Porque foi uma época em que essas mulheres que eram protegidas pela lei, elas iam e retiravam a queixa, porque naquela época era possível, ou elas verdadeiramente seguiam com suas vidas, mas elas encontravam outros companheiros tão violentos ou mais violentos do que o primeiro e que ainda geravam mais problemas para as crianças que não eram filhas dele. Então Sim. Isso me gerou uma frustração muito grande, o que me levou, né, nessa época eu já tinha também entrado na Universidade de Pernambuco estudando a parte de análise do discurso, né, fiz a licenciatura em letras e eu fiquei muito, muito frustrada, achei que tudo aquilo não fazia sentido mais. Então é o momento em que eu começo a estudar psicanálise, psicologia analítica, outros tipos de terapias e me deparei com as constelações familiares. Esse tema, constelação familiar, a gente vê que lá em São Paulo, por exemplo, onde a gente morava, é um assunto que é bem resolvido. Sim, né? Sim. Mas aí a gente vem para o Nordeste, todo mundo sabe da questão da pandemia, e lá em São Paulo estava muito complicado para conviver com essa pandemia, então a gente volta para cá com essa visão nova. O que é constelação familiar? Sim. Então quando a gente fala da constelação familiar, as pessoas, o que é isso? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão da constelação Sim. familiar, até para que você pudesse entender o quanto isso pode ajudar você a sua vida. A entender, né, o porquê você passa por situações que muitas vezes você está sendo repetitivo, né? Vou dar um exemplo. A mãe, ela casa com uma pessoa que bebia, né, que batia, e a filha também casa com essa pessoa, assim, com uma pessoa com a mesmo perfil. Então, como é que pode acontecer, né? Então, na constelação familiar, ela vai trazer essa visão e você vai entender. Então eu queria que você pudesse explicar essa questão de constelação, como funciona, o que é esse método, da onde você se formou, que é importante as pessoas entenderem a sua formação como consteladora. É daí que começa a transformação na minha própria vida, né? Porque no momento um pouquinho antes da constelação familiar, eu estava em Caruaru, Pernambuco,
né? E fiz parte de um grupo de estudos junto da Faculdade de Direito de Caruaru, a ACES, Associação Caruaruense de Ensino Superior. E esse grupo, na verdade, eram dois. Um era a adoção, a pessoa presa, né, que não tinha dinheiro para contratar um advogado. Sim. E o outro grupo era a questão da criminalidade de gênero. Isso me levou para os presídios em Pernambuco, né? Então eu utilizei do Instituto para fazer uma pesquisa específica com todos aqueles que estavam presos, né? Eles foram presos por uma prisão preventiva ou já tinham sido condenados na questão dos crimes domésticos, crimes familiares. Certo. E pesquisando com eles, não só a entrevista com eles, mas também indo até a casa deles, conhecendo a família deles, essa pesquisa me levou a um entendimento da alienação parental, uma outra lei que foi promulgada em 2010. Eu percebi que aqueles agressores, eles tinham sido vítimas Sim. de violência doméstica quando eram crianças. Isso me deixou bastante chocada, me levou a investigar a minha própria história, a história do meu pai, a história da minha mãe, e percebi que isso era verdadeiro. É nessa hora que eu conheço as constelações familiares, através do Dr. Sam Storch. Ele é um juiz de direito do estado da Bahia. Sim. E ele buscando tratamento terapêutico para ele mesmo, ele foi até a Alemanha e conheceu Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Este homem trouxe essa terapia para dentro do judiciário e aí ele começou a aplicar e, de verdade, as situações começaram a ser resolvidas de forma conciliatória, restaurativa, não precisava mais do processo. Então, nosso judiciário, abarrotado de processos de família, processos criminais, começaram a ser resolvidos com a implantação das constelações, o que gerou o nome direito sistêmico. Sim. Então, eu acabei me conectando com a OAB de São Paulo, fui vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, e comecei a levar esse conhecimento adiante dentro do judiciário. Quando você traz assim, que houve uma melhora na questão dos processos, né? Diminuiu as pessoas se aquela conciliaram. questão de tempos e tempos que a pessoa ficava esperando, né? Isso, Era anos de né? processo. Principalmente aquelas pessoas que não tinham condição de pagar. Isso e quando um processo não contratavam gerava a Defensoria outro. Pública. Mas eu quero que você explique como é que é feito essa constelação em um processo. Tá, mas deixa eu só responder a sua primeira pergunta, senão Sim. eu vou responder. Mas eu quero trazer, por exemplo, se você olhar no site do Conselho Nacional de Justiça, você vai perceber no site oficial que a cada 10 casos de violência doméstica, depois da aplicação desse trabalho do direito sistêmico, 9 foram solucionados e não voltaram a reincidir numa amostra de 3 anos de observação. Então quer dizer que 90% dos casos... 94%. 94%. Especificamente. E aí, o direito sistêmico já é a implantação das constelações no âmbito jurídico. Só que é o momento, gente, que eu percebo através das constelações a questão do padrão repetitivo. Esse é o ponto-chave. O ponto-chave é que não adianta criar a lei. O ponto-chave é que não adianta punir. O ponto-chave é que não adianta mexer na parte da segurança pública com os presídios. As coisas não vão mudar, porque existe um padrão. E esse padrão é um padrão familiar. Ele está registrado em algo que foi reconhecido pelos cientistas, né? Rupert Sheldrake é o cientista que conseguiu provar os campos mórficos. É um campo informacional, onde fica ali como se fosse um chip, um software. Ele fica registrado qual é o padrão daquela família. Sim. E todos os indivíduos que nascem naquela família é como se eles não tivessem escolha. Há um destino definido. Então, aquela família onde as pessoas têm problemas financeiros, todos os indivíduos que conseguem, de alguma maneira, ganhar dinheiro, eles vão dar um jeito inconsciente de se auto-sabotar e perder o dinheiro que ganhou. Por quê? Porque é um padrão. Naquela família, ninguém pode ser milionário. Ele percebeu isso analisando
animais. Ele percebeu que alguns macacos, eles começaram a lavar no rio as frutas que se alimentavam. E macacos de um outro lugar, totalmente diferente, separados pelo Oceano Pacífico, começaram a ter o mesmo hábito. Então eles começaram a perceber, eles não tinham celular, os macacos. Eles não tinham como se comunicar. E como que o comportamento mudou? Sabe quando você tem uma ideia super original, aí você não coloca em prática, você vê alguém do outro lado do mundo fazendo a mesma coisa? Então, só para que fique claro, para que eles possam entender, sim, o macaco, ele estava lá no Japão, o macaco no Brasil aqui, isso, fez o mesmo... Mudou o comportamento Mudou igual. O mesmo comportamento daquele do Japão, sem comunicação nenhuma. Sem comunicação. Impressionante. Mas existe uma comunicação, que a física explica que é uma frequência energética. Sim, sim. Que a psicologia profunda, ela vai explicar isso como arquétipos, uma mente coletiva. Ou seja, isso é muito incrível, Alan. Na verdade, isso está escrito na Bíblia, já te mostro. O que acontece? É uma mente coletiva. Então, eu tive uma ideia. Eu vou mudar o meu comportamento agora. Aí, você pega a mesma ideia, começa a pensar igual. Vamos supor, vou criar uma proposta aqui para vocês entenderem. Eu acredito, por exemplo, que Jesus Cristo existiu. Sim, claro. Que Jesus Cristo... Não, claro não. Tem pessoas que não acreditam. Não, tô falando claro pra gente. Eu acredito. Eu também, por isso que eu falo. Aí vamos supor, eu acredito que Jesus Cristo existiu. Sim. Eu acredito que ele foi um homem. Eu acredito na história que realmente comprova que este homem existiu. Só que eu preciso um pouco mais. Eu preciso de fé para acreditar que ele era Deus. Sim. E que ele veio como homem e tudo que está escrito na Bíblia. A Maria não acredita em nada disso. Ela fala, não, Jesus Cristo, até acredito que ele existiu, vamos supor. Sim, sim. Mas ele foi um homem muito inteligente. Ele foi um homem diferenciado, mas Deus não. Os judeus não acreditam. Não, ele não era o Messias. Então os judeus estão esperando o Messias. Então nós temos o judeu, a Maria, eu e o João que diz que ele nunca existiu. É o ateu, né? Não, ele acredita em Deus, ele não acredita em Jesus Cristo. Sim. Né? O João não acredita em Jesus Cristo, acredita que existe Deus, ele não é ateu. Ele acredita em Deus, entendi. ele só não acredita que Jesus Cristo existiu. Certo. É mentira. Ok. Então eu tenho 4 situações. O João acredita em Deus, mas não acredita que Jesus Cristo existiu. A Maria acredita que Jesus Cristo existiu, mas é um homem, é histórico, era um homem inteligente. Os judeus acreditam que Jesus Cristo existiu, mas não era nada. Ok? E eu acredito que Jesus Cristo existiu e era Deus encarnado. Então Sim. São 4 visões diferentes. Quando eu acredito nisso e você acredita junto comigo, nós somos 2 acreditando em Jesus Cristo como Sim. Deus. Isso vai gerar, porque onde tiver 2 ou mais que acreditem na mesma coisa, vai gerar, segundo o estudo da psicologia analítica, uma mente coletiva. A minha mente acredita, a sua mente acredita, já são 2. 2 ou mais que acreditam, mente coletiva. A mente coletiva, ela cria uma energia, uma força vibracional que vai criando um campo energético e esse campo, ele vai ter uma informação. Jesus Cristo é Filho de Deus, veio como homem, mas é Deus. Sim. Aí 3 pessoas, 4 pessoas, 5 Isso pessoas, vai ganhando uma força 6 pessoas, magnífica. 7 pessoas. Pessoas de outro lugar vão começar a acreditar sem saber por quê. O que vai acontecer com essa mente coletiva? Eu tenho as minhas habilidades e eu vou falar do meu jeito sobre isso. Você tem a sua, você vai falar do seu jeito. Eles têm a deles, vão falar do jeito deles. Cada um do seu jeito, por causa do seu jeito, por causa da sua função, vai ocupar um lugar invisível dentro desse campo. Sim. E se cada um ocupa um lugar conforme a sua função, cada um representa uma célula de um grande campo.
Quando todos se unem, várias células juntas, nós temos um corpo. E o corpo tem como cabeça aquilo que a mente coletiva inteira acredita. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, sim, que é a igreja. Então, quer dizer, está na Bíblia a descoberta dos cientistas. Eu acho isso extraordinário. Então, vamos lá. Campo morfogenético é quando a gente chama de abrir o campo e olhar o que está invisível. É a maneira como eu acredito que Deus enxerga as coisas. O próprio Jesus Cristo, ele subia o monte, e isso é simbólico, para sair fora daquela situação, sim, e conseguir, sim, ver de fora, de uma posição que eu chamo posição de observador. Quando a gente olha assim, a gente vai perceber que tudo na natureza é assim. Se a gente olhar uma única célula, ela não é única. Dentro dela tem ribossomos, tem complexo de Golgi, tem núcleo, nucleotídeo, tem toda aquela parte do DNA. Tá tudo dentro da célula. Então, na verdade, tem vários em um só, sim, corpo, uma única célula com vários elementos. Se a gente olhar a galáxia, a gente vai ver a mesma coisa. Se a gente olhar o seu corpo físico, a mesma coisa. Eu olho para você, eu vejo o Alan, mas você não é um. Você tem fígado, você tem intestino, tem vários dentro, sim, de você que estão vivos e funcionando para que o seu corpo esteja aqui comigo. Então, essa visão e toda a informação de tudo que existe está nesse campo que eles chamam de morfogenético. Morfo porque ele tem uma forma, entende? E cria um padrão. Olhando esse padrão, eu descobri algo extraordinário. Galileu Galilei, um grande cientista astrônomo, sim, ele fez algo, ele morreu por isso. Ele disse que a Terra não era o centro do universo. E que o centro do universo, do nosso universo, né, da nossa galáxia Via Láctea, era o Sol. E as pessoas acharam ele um absurdo. Não é geocêntrico? Não, é heliocêntrico. Então, ele muda o formato, porque quando era geocêntrico era assim. Heliocêntrico é um círculo. E ele disse algo, ele disse a natureza, ela tem uma linguagem própria. E se você aprender a ler o que está escrito, você vai saber sobre todo o universo. E eu vou longe agora, hein? Ele descobriu que a linguagem da natureza é a matemática. Então, eu resolvi estudar matemática. Estudando matemática com os matemáticos, eu descobri que a linguagem do universo é a matemática. E através da matemática a gente consegue descobrir todas as coisas. Sim, quando eu entrei e entendi tudo isso e honro profundamente o Criador das constelações, ele foi meu professor. E foi dentro desse Instituto Hellinger que eu me formei em Direito Sistêmico, que eu estudei toda a parte de constelação familiar e fui além nas constelações organizacionais. Tanto é que eu cuidei de várias empresas, eu já fiz com prefeituras, consórcios de prefeituras. Então, assim, eu saí, porque eu sou essa pessoa, né? Eu saí fazendo, estudando, pesquisando e colocando em prática e vendo as transformações. Entretanto, eu peguei o bastão do meu professor, de alguns professores que tive, que são grandes mestres, e resolvi ir adiante. Eu vou falar uma coisa para você muito ousada, Alan. Uhum. Você entendeu bem essa ideia, né? Sim. Então, como eu tô te dizendo, o povo acreditava que era geocêntrico. Então, o formato era assim. De repente, Galileu Galilei, ele traz o heliocentrismo. Então, agora o formato vira um círculo ao redor do Sol. E através da matemática, dessa linguagem, ele diz, dá para você entender desde o átomo, desde do minúsculo até o maior. Se você entrar em filosofia, você vai ver que vários falaram isso, né? Que no pequeno está o grande, no grande está o pequeno. Enfim, qual é a minha ousadia? A minha ousadia é pegar a matemática, entender as relações, que elas não são tão exatas, porque as pessoas mudam. Portanto, entra aí a fenomenologia. É outro aspecto da ciência que justamente move os campos morfogenéticos.
E quando eu faço isso, eu crio a matemática das relações. Essa linguagem a gente consegue entender o próprio Deus. Essa é a minha ousadia. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. A pessoa entra no campo, como você explicou aí, bem explicado. E assim, eu acho que é uma dúvida que ela tá na cabeça das pessoas que ainda não conhecem esse método. Explica melhor. Por exemplo, eu entro no campo e sou escolhido, e dentro do campo eu sinto aquilo que aquela pessoa sentia. Por exemplo, eu estava numa constelação, né, fui escolhido e eu senti uma dor muito grande no peito, né, e depois, quando terminou a constelação, a moça disse que o avô dela morreu de infarto. Isso aí é muito, assim, é muito extraordinário. A gente sentiu o que a pessoa sentia, né? Muitas vezes a pessoa até já faleceu. Então eu queria que você explicasse esse ponto, né, que eu acho que traz divergência, né, quando a pessoa não conhece esse método. Como é que faz a pessoa entrar no campo e sentir muitas vezes um sintoma daquela pessoa que muitas vezes até já faleceu? Eu vou melhorar a sua pergunta, porque Tá. quando você fala da pessoa que faleceu, tem gente que pensa que é espiritismo. Sim, sim. Fala, a pessoa faleceu, é o espírito da pessoa. E não tem nada a ver com o espiritismo, é totalmente científico. Pronto, justamente, era essa Então pergunta. eu vou melhorar a sua pergunta dizendo como é que pode a pessoa pensar e sentir o mesmo Sim, sim. de alguém que está vivo. Sim, Porque Pronto, isso acontece correto. com quem está vivo também. sim. Primeiro, eu quero esclarecer, né, que nós do Instituto não estamos fazendo constelação familiar. Nós Certo. fomos adiante da constelação. Mas a constelação, como é o início, eu vou explicar pela constelação. O que acontece? É como se fosse um software. Existe um campo informacional. Então, as informações daquela família estão ali contidas. Tudo que acontece, tudo que você vive, tudo que você sente, tudo isso fica registrado no que a gente chama de alma da família. A alma é a sua mente. É o centro da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Certo. E quando é uma vontade, um pensamento, um hábito familiar, isso vai virar uma mente coletiva. Então, quando alguém entra a serviço, ou seja, alguém entra como representante no campo, esse alguém, ele consegue captar exatamente as informações que estão contidas naquele campo. E por isso que a pessoa consegue saber o que sentiu, o que pensou, cada pessoa dali. É muito incrível, é muito extraordinário. Por que é matemático? Porque além da questão das formas geométricas, você consegue calcular o destino e transformá-lo. Por que você consegue mudar o destino? Porque você consegue entender que são seus relacionamentos que o definem. E aí eu trago todos os elementos da inteligência relacional para você melhorar os seus relacionamentos e mudar o resultado final do seu destino dentro do campo aberto. Então é algo totalmente inovador, não existe no mundo inteiro. E por ser altamente complexo, eu gamifiquei isso aí. Sim. E transformei num jogo. O jogo da honra. E esse jogo? Vamos falar um pouco sobre esse jogo? Vamos. Qual é o dia desse jogo? O dia? Sim. Quais são as pessoas que podem participar desse jogo? Eu não sei. Eu queria que você passasse as informações, porque tem criado uma expectativa, né? A gente tem visto algumas lives suas no que você fala do jogo, né? E se cria essa expectativa. Então eu queria que você explicasse, né? E qual é o público que pode vir participar desse jogo, porque eu tenho certeza que esse jogo vai mudar a sua vida. O jogo é resultado da minha tese de doutorado em psicologia. Sim. Eu fiz essa tese mudando a linguagem, transformando num game. Fiz uma analogia com o xadrez, honrando a história do xadrez, a existência do xadrez. O jogo é um jogo de xadrez. Então, todas as peças do xadrez são as peças do jogo. A forma como as peças de xadrez se movem no tabuleiro é a forma como as peças do jogo se movem no tabuleiro, do mesmo modo, ok? Só que eu trouxe para essas peças
alguns elementos, como por exemplo 7 sistemas de comando emocional. Eu trouxe para dentro do tabuleiro elementos psicológicos que vão, através do jogo, mostrar para você quem você é na vida. Como é que você funciona, como é que você pensa e como você se move, o que te move na vida. Quais são os elementos que atrapalham o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida, dá para enxergar no jogo. E o mais incrível, você começa a entender tudo isso sobre o outro que está jogando com você, ou seja, o outro que está se relacionando com você. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Você falando isso aí já gera uma expectativa em mim. E olha que eu sou casado com ela, tá? Porque o que é que acontece? O que é que faz você parar? Isso. É uma questão emocional. É, perfeito. São questões emocionais que fazem você parar. O medo, a ansiedade, Sim. um trauma. Perfeito. Um trauma de criança. Raiva. Né? Então veja o quanto esse jogo ele vai ajudar você. Porque liberar. Eu acredito que a gente está preso nessas prisões por falta de consciência. Sim. E esse jogo, ele vai trazer justamente essa consciência. Isso. E com essa consciência você vai entender, e você vai compreender, e você vai se libertar, e você vai transformar a sua vida e a vida dessas pessoas que esperam. Porque as pessoas também criam expectativa. Elas criam, Vanessa, né? Principalmente Tô o vendo pai. Aqui, tem várias pessoas mandando mensagem uma mãe, agora. Não é? Elas criam. A mãe, o pai, ela quer ver o filho, torce para que o filho vá. Mas muitas vezes o filho, ele está preso numa questão emocional. Quando você traz aí, que vai tratar essas questões emocionais, ou reposicionar, se foi isso que eu entendi, você vai reposicionar as pessoas no lugar para que elas possam viver. Colocar em ordem. O propósito, cara, eu não sei você, mas eu tô dentro desse jogo. Perfeito. E é isso mesmo. E o jogo ele é bem... Como ele tem muitos elementos, então a gente vai parte por parte. Vanessa, bate-papo legal, maravilhoso. Mas aí a galera tá se perguntando, como é que faz para participar desse jogo? Porque eu vou te falar, eu tô numa expectativa impressionante. Então, se eu sou casado com você, né? Tô nessa expectativa. Imagina a pessoa que tá lá. Então explica aí como é que faz para participar desse jogo. Eu vou explicar, mas depois eu gostaria também que você dissesse por que você tá aqui. Tá. Né? Porque você sempre fala, eu sou casado com você, mas você não falou por que você tá aqui. O que você tem a ver com tudo isso, com o Instituto, né? O que você leva adiante, porque eu acho que a tua parte, né, que é o IEP Social, os doutores de propósito, sim, esse trabalho é extraordinário. Ele também precisa ser dito, né? Sim, sim. Mas então, para participar do jogo, tem 3 formas, tá? Para quem quer assistir o jogo, você pode adquirir um ingresso para assistir o jogo, um valor simbólico, você assiste uma jogada. Vanessa, eu só posso assistir uma jogada? Não, você pode assistir várias, só que aí você vai comprar ingresso a cada jogada. A gente vai colocar lá no Instagram o jogo e vai colocar qual vai ser o tema do jogo. E você quer lá, você pega o valor, faz o seu Pix, o pagamento, compra o ingresso e participa online. Essa é uma forma, um valor simbólico. Segunda forma, você pode ter uma questão sua para ser resolvida. Certo. Você ganhou dinheiro e perdeu com facilidade. Você não consegue se relacionar. Você quer colocar uma empresa, não sabe se essa sociedade vai dar certo. Tudo que envolve relacionamento. Você quer montar uma equipe de trabalho, essa equipe vai dar certo? Então, todas essas análises você faz jogando. Então, você pode jogar comigo. Aí você vai, me contrata para uma jogada. Tem um valor, né? Não é uma constelação, apesar de parecer naquele movimento de abertura de campo morfogenético, mas é o jogo. Eu estou trazendo outros elementos. Então, nós vamos jogar e pessoas vão comprar ingresso para assistir aquele jogo que eu estou fazendo com você. A terceira forma é a forma bem mais profunda. Sim. Essa é de transformação total da sua vida. Então, você
inicia. Eu vou falar como é que você entra no jogo. Depois que você entrar, você vai entender os outros elementos, tá bom? Mas o primeiro elemento para entrar no jogo, você tem que comprar um curso online chamado O Despertar da Rainha. Sim. Então é uma peça do jogo chamada Rainha, que ela se move para todos os lados, em todas as direções. Ela é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Você vai dizer, não é o rei? O rei é quem mantém a vida, mas a rainha ela tem um poder de manifestação muito grande. Então você adquire esse infoproduto, você não pode adquirir a qualquer momento, ele tem um momento do lançamento, você só pode comprar quando a gente faz o lançamento, e vai acontecer no final de janeiro de 2023, o primeiro. E aí você consegue entrar para o jogo de maneira mais profunda, você vai vivenciar, você vai receber todas as informações, você vai jogar e você vai saber lidar com esse método para a sua vida, entende? Você se torna independente quando você se torna um jogador. Uma coisa é você me contratar e nós jogarmos um tema, mas toda vez que você tiver uma questão para resolver, você vai ter que me contratar para jogar. Outra coisa é você comprar o Despertar da Rainha, você começa a aprender a colocar isso em prática na sua vida. Então, a verdadeira transformação, porque o seu posicionamento interno, a sua mente é renovada, a sua consciência é transformada para você fazer diferente. São essas 3 formas. Então, mas eu acho importante agora, Alan, falar um pouco sobre você, porque até agora você só falou de mim, né? Porque eu falo que Vanessa estuda, que Vanessa tem um conhecimento maravilhoso. E o que você tá aqui porque é meu marido? Não, você faz eu tenho uma coisa? história, eu tenho uma história também. Ah, sim. Né? A minha história, ela começa aqui em Caruaru, tá? Pernambuco, né? Pernambuco. Brasil. Né? Eu tinha um projeto próprio aqui, né, chamado Ajudar o Próximo, né? E ele foi um projeto muito massa. Um projeto social. Um projeto social. Porque o Alan, ele é voltado para projetos sociais. O negócio dele é ajudar as pessoas. A gente sempre teve esse comportamento, né, de se colocar à disposição, de servir o próximo. No caso, eu conheci a Vanessa em 2011, né? E assim, a gente se conheceu através do propósito, através do projeto, né? Eu comecei a ter um contato com Vanessa por telefone, né? E ela foi ajudando, ela como secretária, né, de Cupira, na época. Vanessa, olha, tem uma pessoa que está precisando de ultrassom, tem uma pessoa que está precisando, né, de um tratamento médico. Então, a gente fez essa parceria, né, e culminou, né, hoje a gente é casado, nós temos 2 filhos, e aí a minha entrada no Instituto, né, no IEP, foi através da questão da ação social, que essa questão de ação social, eu digo uma coisa para vocês que me move, né, uma questão que me move assim. Hoje eu sou diretor, né, dessa questão de ação social, Doutores do Propósito, onde a gente vai em hospitais, né, trazer alegria para aquelas crianças. E esse ano de 2023, esse app social, ele vai mexer com muita coisa, viu? Nós vamos divulgando, eu tenho muita coisa na cabeça, já conversei bastante com Vanessa, e eu tenho certeza que esse ano de 2023 vai ser repleto de coisas grandiosas para que a gente possa movimentar esse social aí do IEP. Muito bom. E para fechar, eu acho importante deixar claro, né, que nós fizemos um trabalho online. Nós tivemos muitos alunos através do Pai Transformador, que ele acabou se transformando, né? O transformador se transformou. A força do Pai que te leva para a vida. Nós abrimos um campo de 63 dias e era um trabalho muito grandioso. Foram 11 edições do Pai Transformador, o que agora vai se transformar em temporadas, não mais edições. São temporadas com temas específicos. O Pai Transformador se transformou no dono do jogo. Ele é o dono do jogo e todo esse trabalho grandioso, né? Elementos que são trabalhados através destes grupos são levados para dentro do ensino do jogo. Para quem já é rei dentro do jogo, né? Isso já é um patamar lá na frente, um nível acima. Mas para quem faz parte da nossa comunidade, esse pessoal tem acesso a muitos elementos do Pai Transformador. Está liberado lá na comunidade. E o Pai Transformador, rapaz,
vou dizer uma coisa para você, viu? Transformou a vida de milhares de pessoas. Sim. Hoje a gente conversa com as pessoas que entraram no Pai 1. Teve o Pai 1, Pai 2, Pai 3. Foi até o 11. Né? E as pessoas, elas foram transformadas. Tem pessoas que no são mundo empresárias. Inteiro, né? No mundo Né? inteiro. Nós chegamos a ter alunos do Japão, do Estados Reino Unido, né? de diversos países e das regiões brasileiras todas. Foi. Todas. Eu acho que da Amazonas não teve. Não me lembro, ninguém do Amazonas. Mas teve quase o Brasil inteiro. A gente chegou a ter, assim, uma quantidade de alunos que eram perguntas. Foi transformação. O Pai transformador é o pai que leva para a vida. Assim, fora os que foram online, teve os que a gente fez presencial em São Paulo. Nós tivemos quase 8.000 alunos. Foi muito importante o Pai transformador. E hoje o Pai transformador, né? Essa figura que nós criamos, esse arquétipo, ele é o dono do jogo. Eu vou dizer uma coisa a você. Você que fez parte do Pai Transformador 1, 2, 3. Ó, 4, o jogo é continuidade do Pai Transformador. Ou seja, toda aquela consciência, tudo que você recebeu no Pai Transformador, você vai receber ainda mais no jogo, viu? Venha-se embora. E para quem não fez parte do Pai Transformador, agora não tem jeito. Sim. Somente dentro do jogo. Porque o Pai Transformador é o dono do jogo. Ele está lá dentro. Eu estou muito animada, IEP Social, são a palhaçoterapia, sim, né? Trabalhando os doutores de propósito, porque todo o nosso foco é encaminhar as pessoas para o seu propósito. Nós atendemos empresas, atendemos você que está no reino, ó, eu aqui, porque são reinos, né? Mas você que está nessa nação dos empresários, né? Do business, dos negócios, você que é liderança, que precisa melhorar o seu relacionamento, fazer com que o seu grupo, sua equipe de vendas, os colaboradores da empresa possam trabalhar de uma maneira muito mais produtiva. Você que tem uma questão pessoal de relacionamento de casal, relacionamento entre pais e filhos, nós atendemos todas essas pessoas porque trabalhamos com a inteligência relacional. E quem quiser fazer parte deste outro mundo, deste mundo que chega a ser quase paralelo, mas que em breve será instalado nessa terra. Se você quiser fazer parte, vem também fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do IEP, onde você tem uma assinatura mensal, um valor bem simbólico, e você fica convivendo conosco e com todo esse grupo maravilhoso que se uniu, né, nesse grande movimento de transformação nessa terra, num mundo bem melhor. Queria agradecer primeiramente a Deus, o Criador de tudo que é, agradecer aqui a Vanessa, né, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou fruto do Instituto Educacional Paiva. Quem me conheceu sabe que jamais eu ia falar aqui em público, ou seja, eu fui transformado pelo conhecimento. Venha você ser transformado por esse conhecimento. Nós estamos aqui falando de um instituto que tem, a Bíblia fala, que a gente conhece a árvore por onde? Pelos frutos. E os frutos do instituto tá aí. Venha conhecer. Se você tem alguma dúvida, se você quer realmente conhecer, nós vamos disponibilizar para vocês testemunhos de pessoas que transformaram as suas vidas na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área sentimental, porque nós trabalhamos aqui com um leque, não só com um caso ou outro, nós trabalhamos as questões das pessoas. Então venha você fazer parte. E eu só tenho de agradecer a Deus por tudo e por fazer parte desse instituto. Pessoal, eu quero convidar vocês a seguirem as minhas redes sociais, ok? _ Vanessa de Paiva lá no Instagram, Facebook, YouTube, estejam comigo lá também na rede Instituto Educacional Paiva, onde a gente vai estar liberando muito conhecimento, muitas vivências, brincadeiras, jogos, situações em que você vai estar recebendo ensinamento e se divertindo, tá bom? Antes que eu esqueça, o jogo vai começar, tá? Venha você fazer parte desse jogo maravilhoso. E o IEP Social, em 2023, vem com grandes novidades. É isso. Deus grande abençoe. abraço.
Até a próxima. Tchau.